Bem-vindos à unidade temática 3. Eu sou Miranda Munhua e estarei com a colega Susana Albis para falar-vos sobre comunicação para a mudança social e de comportamento. Como vimos na unidade temática 2, a educação é fundamental para a promoção de saúde. E para incidir sobre a promoção de saúde, é essencial saber comunicar. Colega Susana, pode falar-nos sobre o que é comunicação em saúde? Podemos sim, Miranda, mas primeiro comecemos por definir o termo geral de comunicação. Etimologicamente, o termo comunicação provém do latim, que significa comunicatio ou comunis, que significa também tornar algo comum. Assim sendo, a comunicação seria a troca de informação entre indivíduos através da fala, da escrita, de códigos comuns ou até mesmo do comportamento. A comunicação em saúde refere-se ao processo multidisciplinar que tem como objetivo alcançar diferentes audiências e partilhar informações que vão ajudar, influenciar e envolver indivíduos, comunidades, profissionais de saúde, grupos específicos e até mesmo o público em geral, de modo a adotar e introduzir comportamentos, práticas e políticas que vão melhorar os resultados em saúde. Com a comunicação em saúde, transmitem-se mensagens para audiências específicas com o objetivo de influenciar o seu conhecimento, atitudes e crenças de modo a adoptarem estilos de vida saudáveis. Sem uma boa comunicação, dificilmente se conseguirá transmitir mensagens que aumentem o conhecimento dos grupos-alvos. Muito bem! O que deve-se fazer para que a comunicação alcance os objetivos almejados? Na comunicação em saúde, é necessário ter em conta o grau de capacidade dos indivíduos para obterem, processarem e compreender informações básicas sobre a saúde, a fim de os levar a tomar decisões saudáveis. Deve ser salientado que é importante formar continuamente os indivíduos e facilitar o seu empoderamento, isto é, fazê-los agentes da sua própria recuperação e pô-los numa postura crítica em relação aos seus problemas. Continuando, Miranda, a participação dos indivíduos na melhoria da sua saúde é um dos elementos centrais da Carta de Ottawa e das outras declarações da OMS sobre a PDS, como as da Adelaide, Sandoval ou Jakarta. Prosseguindo com a nossa conversa, autores como Schiavo veem a comunicação como uma ferramenta para a mudança social e de comportamento. Susana, pode desenvolver esta visão? Certamente, vamos tentar desenvolvê-la. Autores como Rimal e Lampsky apontam a importância do papel da comunicação nos aspectos da saúde e do bem-estar, incluindo a prevenção, promoção e qualidade de vida. Defendem que todo ato comunicativo tem dois aspectos que devem ser pensados ou considerados em comum. O primeiro é denominado instrumental, que analisa os elementos que concorrem para a aquisição dos conhecimentos, que incluem a mensagem, o público, a resposta desejada e o canal. O segundo é denominado ritualístico, que vê o indivíduo como um membro de uma comunidade onde uns interagem com os outros e produzem significados. Esses significados são produzidos tanto no nível individual, o que envolve experiências, crenças e conhecimentos, quanto no nível macrosocial, que são as relações, a cultura e as normas sociais. Consideram que as intervenções para a mudança de comportamento são atos comunicativos. Para Schiavo, os elementos-chave que definem a comunicação em saúde centram-se no público, considerando como sendo participante ativo do processo. Ótimo! E nesse caso, o que seria a comunicação para a mudança social? Para responder a essa questão, recorremos ao modelo de abordagem estratégica desenvolvida por Losar em 2014, denominada Ideation ou Ideação, Concepção ou Formação de Ideias. O modelo sublinha que a forma de se comportar de uma comunidade produz-se através de interação e de comunicação entre grupos e indivíduos, em base a três fatores combinados. Cognitivo refere-se a crenças, valores e atitudes, além de normas subjetivas, normas sociais e autoimagem. Emocional refere-se ao sentimento, seja ele positivo ou negativo,
de um indivíduo em relação à adoção de um novo comportamento e à autoeficácia. Social. Refere-se às relações interpessoais que levam os indivíduos a comportarem-se de uma determinada maneira, suporte ou pressão de amigos. E a advocacia pessoal, os efeitos do comportamento do indivíduo ao tentar convencer os outros a comportarem-se de uma determinada maneira. Ótimo! E nesse caso, o que seria a comunicação para a mudança social? Comunicação para a mudança social é um processo de diálogo público e privado por meio do qual as pessoas definem quem são, o que elas querem e como podem alcançar isso. Dentro desse processo, as comunidades devem ser agentes da sua própria mudança. Deve haver diálogo e negociação, e a ênfase nos resultados deve ir além dos comportamentos individuais, buscando alcançar o coletivo, a política, as normas sociais, a cultura e o ambiente ao redor. Nesse caso, com base no seu esclarecimento, podemos afirmar que a comunicação para a mudança de comportamento e a comunicação para a mudança social e de comportamento são complementares? Pergunta muito pertinente. A CMSC foi anteriormente conhecida como Comunicação para a Mudança de Comportamento. Refere-se ao uso estratégico de abordagens de comunicação para promover mudança de conhecimentos, normas, atitudes, crenças e comportamentos. A CMSC é fundamentada em teorias e baseada em evidências. O que fundamenta a mudança de CMC para CMSC reside no seguinte: enquanto a CMC pode alcançar o empoderamento individual, a CMSC também usa estratégias que influenciam o ambiente físico, socioeconômico e cultural para facilitar normas e remover barreiras que mitigam contra. A CMC é parte do CMSC, enquanto que o CMSC se constrói sobre a CMC. Muito bem! Como é que se desenvolve uma estratégia de comunicação para a mudança social e de comportamento? Vamos tentar explicar isso passo a passo. A CMSC tem 3 características. Primeiro passo, a CMSC é um processo. Segundo, a CMSC aplica um modelo socioecológico para a mudança. E a terceira característica, a CMSC opera através de 3 estratégias-chave, nomeadamente advocacia, mobilização social e comunicação para a mudança de comportamento. Muito bem! Então, como é que se desenvolve cada característica para a comunicação para a mudança social e de comportamento? Muito bem, a CMSC como processo é interativo, pesquisado, estratégico e planificado. Almeja mudar as condições sociais e comportamentos individuais. O processo inclui 6 passos de planificação: entender a situação, incidência e desenho da sua estratégia, criação de intervenções e materiais, implementação e monitoria, avaliação e replanificação. A comunicação para a mudança social e de comportamento usa um modelo socioecológico para a mudança. Esse modelo ajuda a identificar pontos delicados e efetivos, examinando o conhecimento individual, motivação e outros conceitos de comunicação para a mudança de comportamento e normas sociais, culturais e gênero, habilidades, acesso físico e econômico, legislação que contribui para um ambiente permissivo. Finalmente, a terceira característica. A comunicação para a mudança social e de comportamento usa 3 estratégias-chave. Primeiro, a advocacia, para angariar recursos, assim como o comprometimento político e social da liderança para ações e metas de desenvolvimento. Segundo, mobilização social para uma participação mais ampla, criação de coligações e apropriação, incluindo a mobilização comunitária. Terceiro, comunicação para a mudança de comportamento, para a mudança em conhecimento, atitudes e práticas entre audiências específicas. Esta característica será objeto de estudo na unidade temática 4 deste curso. Então, colega Susana, pode desenvolver um pouco mais a questão da audiência?
Quanto à audiência, Miranda, é importante conhecer e diferenciar os conceitos de análise de audiência e segmentação da mesma. O conceito de audiência refere-se ao grupo de pessoas para quem é destinada a mensagem. A análise de audiência é um processo que é usado para identificar e explorar a audiência prioritária e influente de uma intervenção da comunicação para a mudança social e de comportamento. Ambas importantes para promover a mudança de comportamento. As audiências primárias ou prioritárias são aquelas cujo comportamento pretende mudar a intervenção. Elas não são necessariamente aquelas que são mais afetadas pelo problema. Em vez disso, são aquelas cuja mudança de comportamento provavelmente alcançará a meta do programa. Por exemplo, as crianças podem ser o grupo mais afetado pelo surto de cólera. No entanto, para controlar o surto, é importante mudar o comportamento dos seus cuidadores. Audiências influentes ou secundárias são as populações que interagem com o público prioritário para influenciar os seus comportamentos. Públicos influentes podem, portanto, apoiar a mudança de comportamento desejada num público prioritário. Exemplo deste tipo de audiência podem ser os líderes religiosos e comunitários com capacidade de influenciar os homens da sua comunidade sobre a violência baseada no gênero. Sogras que podem influenciar as mães jovens no aleitamento materno. Prestadores de cuidados de saúde, cuja atitude e comportamento podem influenciar os comportamentos saudáveis das populações que frequentam as unidades sanitárias. A segmentação de audiência consiste em dividir uma grande parte da população de audiência em subgrupos mais pequenos de indivíduos que compartem alguns elementos comuns, tais como necessidades, comportamentos, valores e outras características, com o fim de projetar atividades e mensagens mais eficazes. Em definitiva, a análise e segmentação de audiências são muito importantes, já que permitem uma compreensão aprofundada das características, valores, necessidades, aspirações e até de comportamentos do público-alvo. A análise de audiência apoia o desenvolvimento de atividades, materiais, mensagens e a seleção de canais de comunicação, com o fim de influenciar ao público-alvo e favorecer as mudanças desejadas no comportamento em saúde. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Chegamos ao fim desta unidade temática e vemo-nos numa próxima oportunidade.